No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre dízimos e ofertas. E também vamos responder essa dúvida que vira e mexe vem na cabeça de todo crente. Por que eu estou devolvendo o dízimo, estou sendo fiel a Deus, estou ofertando e mesmo assim não estou prosperando? O que eu recebo é o suficiente para pagar as contas, não sobra nada. Então fica comigo até o final do vídeo porque esse vídeo vai ser bênção e vai trazer edificação para a sua vida. Se isso acontecer, o que eles têm que fazer, amor? Eles têm que curtir e dar like. Curtir, dar like e comentar e se inscreva no canal. Exatamente. Se inscreva no canal se esse vídeo for bênção para você. Combinado? Vamos pro vídeo. Bom, para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente tem que entender o que é dízimo e para que ele serve. Então vamos lá, o que é dízimo? Em Levítico 27:30 diz o seguinte: a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus o Senhor e será dada a ele. O dízimo foi estipulado por Deus no Antigo Testamento e é 10% de todo o seu rendimento. Naquela época eles trabalhavam com pesca, agricultura e eram fazendeiros. Então o dízimo deles era, geralmente, pegava a fruta, pegava um animal e devolvia. Hoje em dia, como nós temos trabalhos comuns, né? O dízimo é o quê? É o dinheiro. Então, o dízimo ele foi estipulado por Deus no Antigo Testamento no valor de 10% de todo o nosso lucro. Aí agora você pensa assim, para que serve, né? Para que serve, amor? Para que serve? Então eu pego meus 10%, devolvo na igreja, para quê? Para onde que vai esse dinheiro? Vamos ver na palavra. Em Números 18:21 diz o seguinte: o Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Quando o dízimo foi estipulado por Deus, ele era dado aos levitas. Por quê? Quem são os levitas? Quando o povo de Israel saiu da prisão do Egito e foi para o deserto, teve um momento em especial que eles adoraram um bezerro de ouro. Todas as 11 tribos adoraram, menos uma, sabe qual que é? Não. Os levitas. Os levitas não participaram da adoração a ídolos. Então, por causa disso, Deus separou os levitas para serem sacerdotes. E o que os sacerdotes faziam? Eles cuidavam da tenda do templo, o que a gente conhece hoje, na nossa geração, como igreja. Exatamente. Então, os levitas eles ficavam responsáveis pelos sacrifícios, pelas músicas, pela toda a cerimônia ali. Ou seja, eles viviam em prol disso. E depois, quando eles saíram do deserto e conquistaram a terra prometida, a Nova Canaã, eles não receberam terras e eles não trabalhavam em empregos comuns, trabalhos comuns. Então, me responde, como que um pessoal que não recebeu terra, não recebeu casa e não trabalhava com seu próprio sustento, como é que eles iam viver? E o que eles iam devolver? Exatamente, como que eles iam sobreviver? Então, os dízimos eram para eles. Pessoas dedicadas ao serviço do Senhor. Aí você pode pensar assim, não, mas isso aí é coisa antiga, antiga aliança, Antigo Testamento. Hoje em dia não precisa mais. Será que é assim? Vamos ver no Novo Testamento também. Em 1 Coríntios 9:14 diz o seguinte: assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Aqui no capítulo 9, Paulo vem falando sobre os dízimos. E aqui ele diz o seguinte, quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. É a mesma filosofia, é o mesmo pensamento dos levitas. Só que aqui é uma nova configuração, né? Porque os levitas ficavam só no templo, ficavam só ali na igreja. E Paulo, como ele era apóstolo, ele viajava. E ele precisava de recursos para poder viajar, para poder pregar o evangelho e tudo mais. Então o que Paulo está falando é o seguinte: hoje em dia nós conhecemos essas pessoas como pastores, evangelistas, obreiros, missionários. São pessoas que fazem o que eu e você não fazemos, que é o quê? Dedicar 100% do nosso tempo ao Senhor. Então são pessoas que trabalham em prol do Senhor e o dízimo vai para eles. O que mais? O dízimo ele serve para gerar no nosso coração fidelidade. Por quê? Quando a gente está desempregado, a gente ora a Deus e pede um emprego. Oh Deus, me abençoa e tudo mais. Quando a gente começa a trabalhar, tudo que ele pede de nós é 10% do nosso dinheiro, reconhecendo fidelidade. Ou seja, ele tem nos dado trabalho, saúde, ele tem nos ajudado tanto. E o dízimo também serve não só como fidelidade, mas também como confiança. Por quê?
confiança de que Deus vai nos sustentar com os 90% que sobra. Então é para isso que é o dízimo e para isso que ele serve. E agora, e as ofertas, né? Para que servem as ofertas? O que é as ofertas? É diferente dos dízimos? Tem um valor estipulado também? Vamos ver na palavra. Em Deuteronômio 16:17 diz o seguinte: porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Você deve estar pensando aqui, assim, né? Já estou no meio do vídeo e não falou nada com nada. O que tem a ver dízimo, oferta com prosperidades? Por que eu devolvo dízimo e continuo, né, pobre? Calma que eu vou chegar lá. Aguenta mais, aguenta aí. Então vamos lá, o que é a oferta? A oferta é um ato de gratidão a Deus. Então Deus te abençoa e tudo mais, você separa ali um recurso. Pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa que seja. Pode até ser seu tempo, né? Dizem que a melhor oferta que nós temos é o que? É o nosso coração, a nossa entrega, a nossa dedicação. Mas a oferta, ela tem um destino diferente. Ela tem um propósito diferente. O dízimo é para ajudar a sustentar aquelas pessoas que vivem do Evangelho. Mas a oferta é diferente. Vamos ver na palavra sobre isso. Êxodo 36:3 diz o seguinte: eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. O que aconteceu aqui? Moisés estava construindo a tenda sagrada e as pessoas traziam as suas ofertas para ajudar a construção. Então o destino, né, o propósito das ofertas é isso: ajudar a construir a igreja, reformar a igreja, pagar as contas, ajudar as pessoas. Se você algum dia já recebeu alguma cesta básica, alguma ajuda da igreja, é para isso que servem as ofertas. E não só isso, né? As ofertas servem para gerar no nosso coração generosidade e gratidão. Gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós e generosidade também, né? Que é doar, dar sem esperar receber nada em troca. E aí talvez pode vir na sua cabeça a mesma dúvida: isso aí é coisa do Antigo Testamento, nada a ver com hoje em dia. Então vamos ver no Novo Testamento. Porque com o povo é assim, né, amor? Tem que ser provas. Tem que falar no Novo Testamento, no Antigo Testamento, antigamente e hoje em dia tudo também. dentro da Bíblia. Com certeza. Atos capítulo 4, versículo 34 diz o seguinte: não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, trazia o dinheiro e entregava aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Então aqui a gente está na igreja de Atos, Novo Testamento, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e era um hábito dos discípulos recolher os dízimos e as ofertas. E as pessoas iam além, elas vendiam seus terrenos e pegavam esse dinheiro e davam para os discípulos, e os discípulos distribuíam, de forma que existia ali uma sociedade justa, sem desigualdade social, e ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. As viúvas, os órfãos, os pobres, todos eles eram ajudados, recompensados, e Deus fazia a obra ali de forma grandiosa. Então, resumindo e chegando ao ponto da pergunta, o ponto do título que fez você clicar. Olha só, então, depois disso tudo você já entende. Por que você está devolvendo o dízimo, devolvendo a oferta e não está tendo prosperidade? Porque o dízimo e a oferta não tem nada a ver com isso. O dízimo é para ajudar as pessoas que pregam e vivam do Evangelho, e a oferta é para ajudar a igreja e ajudar os necessitados. Se você está buscando prosperidade, riqueza, bens materiais, coisas financeiras, não tem problema nenhum. A gente vê na Bíblia pessoas que eram ricas, só que não é dízimo e nem oferta que vai te dar isso, e sim trabalho e estudo. Na palavra de Deus nós vemos muita repreensão ao amor ao dinheiro. E isso criou um bloqueio emocional nas pessoas de verem, não pode ter dinheiro e tudo mais. Só que o que Deus ensina, né, o que a palavra ensina é que o dinheiro, os bens materiais, todos esses desejos não podem estar em primeiro lugar no nosso coração. Quem deve estar em primeiro lugar no nosso coração é Deus. Mas não tem problema nenhum você buscar prosperidade e riqueza. Só que não é através de dízimos e ofertas, e sim através do trabalho e o estudo. Então vamos trabalhar, né? Partiu. Vamos estudar.
Partiu. Para a gente buscar a prosperidade, porque quando Deus nos prosperar, isso vai ser muito benéfico para a sociedade, para a igreja, para as pessoas, para a família, para os amigos. Então, te dou um conselho, busca mesmo, corre atrás, porque a palavra diz o seguinte, ó, as ofertas é de acordo com as bênçãos que Deus tem nos dado. Então começa a correr, começa a batalhar, Deus vai te abençoar e aí depois você vai ofertar a Deus e dizimar. Só que tem uma mentira que muitas pessoas contam para si mesmo. E qual é? Eu já contei para mim mesmo, sabe qual que é? Quando eu tiver condição, eu vou ajudar. Imagina se eu tivesse 20 mil, eu ia dar na igreja, quantas cestas básicas dá para comprar? Ia ajudar muita pessoa e tudo mais. E aí você fica naquela, jogando a responsabilidade só para o futuro. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, ser fiel no pouco que você vai ser fiel no muito. E a ordem é, seja fiel no pouco que você vai ser fiel no muito. Ou seja, existe uma responsabilidade agora para a gente ser fiel e ajudar nesse momento. Se você tem condições de poder estar ajudando com 20 reais, 2 reais, 200 reais, não sei. Então, ajude. Se você tem condição de comprar uma cesta básica e abençoar uma família, faça isso. Se você tem condição de comprar uma caixa de bombom e dar para uma pessoa, então faça isso. Não fique esperando chegar ao futuro para poder ajudar. Então, espero que esse vídeo tenha ficado claro, que esse vídeo tenha te ajudado, trazendo clareza a respeito disso, do que é dízimo, do que é oferta, para que serve e o que tem a ver, né? Como que um está similar com o outro em relação à prosperidade, bens financeiros. E lembre, quer ficar rico? Não é dízimo nem oferta, e sim trabalho e estudo. Tem 2 vídeos aqui que seria interessante para vocês verem também sobre propósito e chamado. Te vejo na próxima. Valeu, falou!